isso. As pessoas é bom que até que tenham ideias, mas reformulando, antes de decidirem que é determinado serviço ou produto que querem criar, trabalhem noutras coisas. Eu não estou a dizer noutras áreas. Trabalhem, em vez de ser nesse negócio, trabalhem para outra empresa, trabalhem em conjunto com outras pessoas e se for preciso falharem, falhem. Se for preciso receberem pouco por esse trabalho, recebam pouco, mas é a experiência de desejamos que houvesse uma injeção de capital, seja lá de onde fosse, para que nos conseguisse facilitar pagar na os prática ou pagar os ordenados ordenados. não recebemos. Exatamente. Isso é lógico, mas ao mesmo tempo hoje somos muito otimizados à conta provavelmente de todo esse e de outras coisas que têm a ver connosco próprios, mas essa experiência de constante quase morte durante uma série de tempo levou a que hoje sejamos muito otimizados. Sim. Perfeito, perfeito. E quando eu digo otimizados, às vezes há dinheiro que a nossa empresa hoje nós decidimos de um dia para o outro gastar algo para uma ideia e às vezes corre mal. Pronto, é uma coisa que não... Mas não consideramos isso também um mau gasto ou um pensamento em vamos gastar fundos a fazer, vamos a esta feira. Por exemplo, um exemplo, há 2 anos, salvo erro, decidimos em 2 dias antes da Feira Internacional de Madrid, vamos a Madrid. Comprámos 2 bilhetes de avião, fomos a Madrid e viemos no mesmo dia. Quer dizer, parece assim um gasto supérfluo, caro, as viagens foram caras, etc. Valeu muito a viagem? Muito. O negócio, fizemos clientes, não. Mas as pessoas que lá estavam são pessoas que têm relação com o mercado também português. E o facto de estarmos presentes nesse networking é importante. Portanto, às vezes há tipos de investimentos que hoje, se calhar, à primeira vista, podem não ser mega otimizados, mas que são coisas que são foram conquistadas e que são gastos considerados benéficos. Exato. Mas eu acho que o principal da otimização é isso, é o dia-a-dia. Estou sem marketplaces acerca de imóveis, mas que as fotografias não estão boas. Hoje em dia, em 2024, agora imaginem isso em 2014 ou em 2013, ainda pior era. E se recuarmos mais, abrimos jornais e revistas, onde, quando a internet ainda não era o meio, onde de certeza absoluta que não havia boas imagens. E então criámos um negócio que permite que toda a gente, ou todo o mercado imobiliário, possa ter boas imagens, bons conteúdos. E o teu início na fotografia foi como, assim? Eu sempre estudei fotografia, na verdade. Eu tirei uma licenciatura em artes, em Coimbra, e depois vivi em Istambul, tirei uma pós-graduação em Istambul em fotografia documental, e depois vim para Portugal e fiz o curso profissional no Instituto Português de Fotografia. Portanto, eu sempre trabalhei com fotografia e sempre estudei fotografia. Entretanto, conhecemos numa outra empresa, numa empresa holandesa, e essa empresa deixou de trabalhar em Portugal e nós decidimos criar o nosso negócio e avançar com o projeto. Ok, boa. E falando aqui, pronto, ainda bem que tocaste nesses assuntos onde vocês terem conhecido e tudo mais, eu costumo brincar e dizer que uma sociedade é quase como se fosse um casamento, não é? No nosso caso no nosso caso literalmente é, porque nós somos sócios e somos casados também. E aqui para quebrar também aqui um bocadinho o gelo, como é que funciona aqui a vossa relação como sócios? Vocês dão-se bem? Há pratos partidos lá no escritório? Como é que é? Bem, nós estamos casados, a questão é essa. Nós assinámos um papel os dois mais depressa do que... Eu ainda não assino com a minha namorada. Nem eu. Vamos há 14 ou 15 anos já. Nem eu. Nem ele com o dele. O casamento foi bastante simples. Como o João tinha dito, nós conhecemos-nos numa empresa holandesa que veio trabalhar cá para Portugal, e eu desde 2014, 2015 percebi que isto era um problema a resolver. E na altura levei essa ideia junto da direção dessa marca imobiliária. Eles disseram que isso não era a minha função, eu não tinha que me preocupar com isso e avançar-se. Mas aquilo foi uma ideia que sempre ficou. Depois, finalmente, quando conheci o João, para além da questão técnica dele conseguir explicar até para um neófito como eu como é que as coisas funcionam, ele mostrou ter uma capacidade de trabalho que não é muito normal. Isto porque esta ideia de ser empreendedor é tudo muito giro, mas isto é marketing, e está aqui o profissional do marketing sabe que grande parte da conversa que soube à volta, isto parece que é tudo muito fácil e tudo se faz. E a questão é que foi necessário, por exemplo, na nossa fase inicial, e isso não teve que ser sequer conversado, nós trabalhámos 16, 18, às vezes 18 horas por dia, durante semanas e durante meses seguidos, para a coisa arrancar, para não sermos só mais uns.
E logo, desde o início, o casamento funciona de uma forma muito, muito simples, que é, eu trazia já mais, sou um pouco mais velho, trazia já mais experiência no que tinha a ver com a questão de como é que os negócios funcionam, como é que o mercado funciona, como é que abrimos uma nova ideia de negócio, mas o João tinha a parte toda técnica. Portanto, eu nunca pensei em ser técnico, nunca quis aprender a fotografar sequer, ou usar drones, ou seja aquilo que for. Sempre que eu tinha alguma dúvida, perguntava-lhe ele como é que as coisas faziam, se aquilo era possível, ou quanto tempo é que demorava a ser possível, às vezes acontecia isso. Do meu lado ficou toda a parte de desenvolvimento de negócio, portanto, ficou logo definido perfeitamente quais é que eram as funções de cada um, e fizemos aquilo que muita gente aconselharam a fazer, que é, fomos sócios a 50% durante muito tempo. Portanto, o poder de decisão era igual, pratos partidos de vez em quando tem que haver, faz parte, mas temos que ver também qual é que é o propósito. Perfeito. E o propósito, às vezes, é preciso um abanão, seja para um lado, seja para o outro, para a coisa alinhar novamente. Mas nunca tivemos dúvida qual é que era o sentido que queríamos. E o sentido que queríamos era era resolver um problema que existe no mercado, e nós tínhamos a pouca humildade de achar que conseguíamos ser as pessoas certas e ter a solução para isso. Aparentemente a coisa... Sim, e às vezes... isso é muito interessante o que disseste, David, porque tu tocaste aí num ponto muito interessante, que é a questão o propósito, né? Vocês os dois sabiam para onde é que queriam ir, né? Então às vezes vocês até podem, porque são pessoas diferentes, têm opiniões diferentes, têm formas de ver diferentes. O João é mais a parte técnica, tu és mais a parte de gestão e a parte comercial, mas o que é certo é que vocês tendo o mesmo objetivo e o mesmo propósito, apesar dessas pequenas divergências, mas a coisa depois vai ser aos esses, mas no final vai sempre dar ao mesmo Sim, ponto, claro, né? o objetivo é comum. O objetivo é nós podermos não só viver disto, quem sabe de hoje para amanhã termos um exit qualquer à volta com isto, mas nós sabíamos que tínhamos que ser nós a fazer. Não há cá desculpas, aquilo era trabalhar e trabalhar e trabalhar. Que é a razão pela qual eu acho que grande parte dos negócios não funciona, é porque as pessoas não se esforçam o suficiente. Não é falta de dinheiro, nem é falta de clientes, nem é falta de mercado, nem é o Estado, não é nada disso. É mesmo as pessoas não se esforçam. E depois é mais fácil queixar. Felizmente, nós os dois no que toca a isso alinhámos logo desde o início, em que trabalhávamos só os dois durante os primeiros 6 meses. Mais ou menos. Éramos só os dois, e depois o João fotografou mais casas no primeiro ano do que alguns fotógrafos fotografam para em 10, sem exagero. E quando eu digo que eram 16 a 18 horas por dia, era o mesmo, o horário era mesmo esse. Mas também não há outra forma de o fazer. Exato. E pegando aqui nessa fase inicial, não é? Como é que foi para vocês este início de empresa? Ou seja, como é que vocês conseguiram ali conquistar os vossos primeiros clientes? Como é que, se calhar agora vou direcionar aqui mais para o João, como é que foi lidar assim com os primeiros clientes, conquistar os primeiros clientes, fazer a máquina começar a girar? Como é que foi, João? O nosso principal objetivo, às vezes, quando se fala em empreendedorismo ou quando se fala numa construção de uma empresa, começam a idealizar, por causa de filmes e séries e documentários que ouviram, que vamos fazer isto daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, vamos vender por milhões, vai ser e acontecer. Não, primeiro tens de sobreviver. Primeiro tens de conseguir pagar as contas e poder andar com o carro nas casas dos clientes para poder fotografar e ter o computador a funcionar para que possas editar e é um ciclo completo. E no princípio, os primeiros clientes que nós tivemos que os agarrar com muita força, e como não tínhamos propriamente um portfólio para mostrar e não tínhamos nada muito concreto nem nome firmado, tivemos que nos sujeitar a muitas coisas, desde não exigir pré-pagamentos e fazer primeiros serviços e ficar à espera que por alguma obra miraculosa, extra universal os pagamentos fossem realizados, etc. Tudo isso tivemos que abrir a porta a muitas dessas coisas, e tivemos que nos agarrar muito aos clientes que tivemos e dar o máximo e não haver dúvida que o material que nós produzíamos era bom e o serviço era ótimo e era rápido e havia sempre resposta rápida da nossa parte, e ficar meses e meses e meses a batalhar nessa tecla até firmar isso. Sim. E inicialmente, João, qual foi o máximo assim, de casas que você fotografou num dia só? 10. Para aí. 10 casas? Fogo. Isso é o que a maior parte dos fotógrafos faz no mês todo? Sim.
Não, atenção, Pois. fotografar e depois editar. E depois ir para casa e editar e de manhã arrancar e fazer Novamente. outra vez e outra vez e outra vez. Por isso é que tem que se encaixar nas 16 a 18 horas. Exato, Como o David estava a dizer. exato. Sim. Não, nós nos primeiros tempos éramos 2 pessoas, mas nós funcionávamos como se fôssemos uma equipa de 10 pessoas. O David respondia como se fosse por telefone, era o David Rufino, por e-mail era a coordenação da empresa a responder aos clientes. Eu era o fotógrafo nas casas e era um outro editor que fazia os trabalhos. Portanto, todo o nosso processo sempre foi desmultiplicado desde do primeiro momento. E fizemos isso até conseguirmos começar a encaixar pessoas nestas funções que nós já tínhamos delineado, não é? Precisamos de um editor, precisamos de uma pessoa para a coordenação, precisamos de mais fotógrafos, precisamos de várias funções. E ainda bem que tocaste nesse ponto, João, porque era justamente a próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que foi para vocês, portanto, fazer aqui, delegar as primeiras funções, porque pronto, vocês começaram aqui juntos, não é? Pronto, há muitas pessoas, até muitas pessoas que nos assistem agora, têm essa dificuldade, mesmo sócios que empreendem e começam a sentir a necessidade de delegar alguma parte ali, mas ficam com medo, mas não vai ter tanta qualidade, eu prefiro ser eu a fazer, centralizar naquilo que eu faço e depois se calhar vou passar para outra pessoa, não vai ter tanta qualidade. Qual é a vossa visão sobre isso? Aliás, e também qual foi a primeira coisa que vocês delegaram, assim? A primeira pessoa que nós contratámos foi um editor de fotografia. Mas eu penso que o cargo da pessoa que nós contratámos que melhor responde a essa tua pergunta, acho que foi da coordenação. Okay. E o David pode responder melhor a isso, mas eu acho que a pessoa que veio fazer a coordenação, a primeira pessoa que nós tivemos a fazer essa posição foi um turning point muito, muito forte, porque as vendas estavam estagnadas, porque chegámos a um ponto ali das 100 casas por mês, não é? E a partir daí ou se faz marcações, ou se está a agregar clientes, ou se está a pensar no marketing da coisa, ou se está a pensar no negócio em si, não é? Exato. Mas se estiveres a atender telefones e a responder e-mails freneticamente e a fazer cobranças e emitir faturas, estagna. Pode não descer, na verdade, porque o serviço é feito e é bem feito, o serviço pode não desaparecer, mas estagna.